Olá, boa tarde. Está começando mais um Casa Master. Seja muito bem-vindo. Meus amigos, se vocês estão pensando em construir, já está imaginando como vai ser a fachada aí da sua casa, realizar o sonho da melhor forma, sabe que a fachada é o cartão de visita, né? Então tem que caprichar porque a primeira impressão é a que fica. Se você já está com algumas referências aí, você pegou na internet, pegou alguns recortes de revistas, o Casa Master de hoje vai ajudar você a resolver esse problema. E quem o Casa Master trouxe para lhe ajudar com esse assunto é o arquiteto Jailton Jales. Tudo bom, Jailton? Tudo bem, Juliana. Jailton, qual a coisa mais importante a se pensar antes de construir? Assim que a gente compra o terreno, a primeira coisa que a gente tem que imaginar é a orientação, para poder aproveitar bem as condições de vento e iluminação. Assim como também a questão dos desníveis do terreno. O próprio terreno indica para a gente aquilo que a gente deve fazer, para se apropriar de elementos naturais que vão dar riqueza ao projeto. Então, claro que o mais importante é você contratar um profissional especializado, né, que vai saber interpretar todas as leis, todas as restrições e evitar prejuízos. É verdade, né? Porque além das condições climáticas que dá para aproveitar, da região, tudo, ainda tem as condições legais, né? De recuos, afastamentos, altura, gabarito, essas coisas que são exigidas e aí no condomínio, então, são mais restritivas ainda. Nós estamos aqui numa linda fachada, né? Numa casa que foi projetada por você. O que foi que os clientes pediram? Você ajudou com alguma indicação, com alguma ideia? A maior exigência deles foi para que tivesse uma integração muito forte, que os ambientes tivessem fluidez e quem estivesse na casa pudesse ser visto com facilidade. E aqui a gente vê nessa casa que uma das maiores características dela é a integração dos ambientes. A parte interna com a parte externa, a parte da sala de estar e jantar, com a parte dos terraços, como também espaço gourmet, até mesmo a cozinha integrada também com o espaço gourmet do deck, da piscina, de uma forma que o lazer convive e convida para entrar dentro de casa diariamente, né? Jailton, de posse de todas as informações e as necessidades do cliente, né, fazer a fachada também interpreta a personalidade deles, não é? Sim. Quando a gente está concebendo um produto, na verdade a gente não se preocupa assim com a fachada, porque ela faz parte de um volume, é parte integrante da casa. Assim que a gente planeja uma casa, os seus espaços, tudo, a volumetria salta daí, né? A gente não somos construtores de fachadas. A gente está produzindo espaço, sombra, lugar de registro, de vida, lugar que vai morar, que vai abrigar, aconchegar pessoas, tudo, né? E essa casa tem esses elementos bem marcantes, que são fortes na fachada, né? Que a gente pode ver. Então explica pra gente com todos os detalhes, né? O que foi que você colocou aqui, o que é que os clientes lhe pediram, o que você sugeriu. Nessa fachada a gente vai ver algumas condições, alguns elementos que foram usados bem interessantes. Entre eles o próprio material da coberta. A coberta é de uma telha cerâmica que tem propriedades isolantes térmicos bem fortes, né? Bem apropriados para o nosso clima. E também ela tem uma inclinação acentuada para poder a gente defender mais dos ventos, de chuva, defender as esquadrias, as varandas. E se tornou um elemento muito forte na parte volumétrica da casa, né? Outra coisa interessante, Juliana, nessa casa aqui é que a gente usou dois elementos que geralmente as pessoas pensam que não combinam. Quando pensa em uma casa, pensa só em telhado aparente ou uma casa com platibanda, sem telhado aparente. E nessa casa aqui a gente vê a combinação desses dois elementos. De um telhado bem forte, também com um platibanda, marcado por uma forma suave e que eles podem conviver pacificamente. Do outro lado, o lado contrário a essa inclinação da coberta, a gente quis criar um elemento de uma forma mais assim, rígida, um elemento também marcante, composto por uma viga que desce, torna-se uma coluna, e esse elemento contorna todo o perímetro da casa. E como o peso desse elemento é muito forte, a gente dosou ele com uma caixa de vidro onde abriga uma escada toda em madeira, leve, onde tem um jardim interno, os pisos
vazados, não tem espelhos na escada, né? Onde é uma escada bem leve e tem transparência. Dá para ver o ambiente de fora como também o ambiente interno. Então, por isso essa opção dos espelhados, né? Que durante o dia a gente só reflete, mas à noite dá para deslumbrar essa escada maravilhosa. Durante a noite quem passa pode ver a escada, o pendente que tem, bem bonito, bem marcante como elemento dessa casa. Esses porcelanatos também imitando madeira, está em sintonia, né? Ele uniformiza junto com os guarda-corpos da casa, que também são em madeira, as esquadrias, a escada, como a gente viu. Aí ele dá uma uniformidade à casa, como também até o próprio madeiramento do telhado. Então você está aí em casa, gostou dessa ideia? Fica aí que a gente vai apresentar muito mais. Jailton, aqui nessa casa já é um outro conceito, né? É verdade, bem diferente. O elemento marcante dessa casa aqui são os jardins. O entorno todo contornado por jardins, que é um elemento importante que a gente deve sempre considerar na concepção arquitetônica. Porque o jardim tem uma propriedade de reduzir bastante o microclima de uma casa. Às vezes chegando até 3, 4 graus a menos do que o ambiente externo. Então é um elemento que deve ser bem explorado. Outro elemento forte é esse hall de entrada que a gente está aqui, que é marcado por um mármore bonito, de uma escada solta, em que os espelhos das escadas eles são recuados, de forma que a gente tem uma impressão que os pisos delas estão soltos e que a gente está flutuando. Esses tons mais neutros, né, tanto na fachada quanto em alguns materiais, ele contrasta com todo esse verde, né, essa vibração natural, mas também torna o ambiente, a fachada mais clássica. Também é mais aconchegante, mais clara, mais iluminada por causa do próprio branco. E aí um elemento importante também é pela posição do terreno dessa casa. Como ela está inserida em um terreno de posição sul-oeste, então a parede branca já no oeste é para refletir e amenizar esses raios solares que incidem sobre a fachada. Agora eu estou percebendo já um traço marcante nos seus projetos de arquitetura, são os telhados, né? Essa inclinação. Percebi bem, é isso? É verdade. E é um elemento bem característico, embora mais atenuado aqui nessa casa, mas você vai perceber que tem um telhado com as duas inclinações, como tinha também na outra casa que a gente viu, aqui também. E aqui tem um elemento um pouco menor. Na lateral da casa a gente vai perceber aquele platibanda que a gente viu lá de uma forma mais marcante e aqui mais suavizada. É predominante mesmo o madeiramento, o telhado aparente, isso é evidente. Já o platibanda é de uma forma bem delicada na lateral da casa. Quando você quer marcar os projetos com esses detalhes que fazem todas as diferenças, né? Claro que existem materiais indicados, apropriados para tudo isso. Sim, a gente tem que lançar, principalmente da questão da regionalização que a gente está, do lugar onde a gente está. Usar materiais locais que tenham facilidade de uso, que possam ser usados, ter o cuidado da responsabilidade ambiental. Pensar em todas essas etapas. Assim, um projeto arquitetônico hoje tem que ter sempre o princípio, ele já partir com a questão da responsabilidade ambiental, de ter cuidado de usar materiais certos, corretos, que é possível se usar hoje ainda. Jailton, você no começo da entrevista falou do ponto mais importante, né, antes de se construir. Mas como diz o velho ditado, a primeira impressão é o que fica e isso é marcante na fachada, né? É verdade, o telhado é bem marcante, né? Ele é bem imponente e na lateral também a gente vai ver na parte da garagem, lá do abrigo dos carros, onde é marcado por partes horizontais de madeira que a gente colocou sobre a fachada para dar uma definição, um peso maior, atrair o nosso olhar também para aquele ponto. Jailton, aqui nessa fachada a gente vê também um mesmo estilo de varanda, né? Só que você utilizou outros materiais. É verdade. E tem uma combinação interessante do inox com a madeira, né? Na outra casa a gente usou só madeira. Aqui a gente vê o inox junto com porcelanato de um tom mais claro, para realçar com o branco da fachada. E uma fachada que tem muita luz. Como o posicionamento do terreno é estratégico, sempre a presença de luz é muito forte. Eu quis dosar com materiais mais claros para que não ficasse tão assim, exposto ou tão agressivo materiais escuros. Por isso essa intenção de usar materiais mais amenos, mais claros. Tá tudo muito lindo, mas agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai mostrar mais ideias, né? Mais fachadas para você. Me espera.